Bom dia, queridos amigos, ouvintes, internautas que nos acompanham aqui na Web Rádio Midway, no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. Nós estamos numa série de programas conversando sobre um tema bastante interessante, que são as alterações perispirituais causadas pelas doenças que nos afetam durante a nossa encarnação. Alterações estas que são observadas após o desencarne. Já tivemos 3 programas anteriores. O primeiro deles falando sobre as características gerais do perispírito, sua natureza, qual a sua relação com o corpo físico, com o espírito e como poderia se dar a presença dessas alterações. Fizemos um segundo programa mostrando casos em que, na literatura espírita, são mostrados para nós a presença de alterações no corpo espiritual decorrente das doenças que nós desenvolvemos durante a nossa existência terrena. E que persistirão essas alterações espirituais após o desencarne, que no mundo espiritual nós precisaremos receber um tratamento específico, um cuidado, assim como as ciências da saúde nos oferecem aqui na vida terrena, a gente vai precisar de um cuidado como esse no mundo espiritual. E vimos no último programa as alterações que são bastante graves causadas no perispírito, como a zoantropia, como os ovoides, que são condições bastante intensas, alterações muito significativas no perispírito, que levando a um comprometimento bastante grave. E hoje nós estaremos conversando aqui sobre alterações que são causadas no perispírito durante uma encarnação e que elas são tão significativas que elas duram até a encarnação seguinte. Elas perduram, elas continuam existindo e vão aparecer na vida seguinte. E nós vamos para isso, para ilustrar essa nossa conversa de hoje, contar um caso de manchas ou marcas de nascença que demonstram alterações que aconteceram na vida passada. E para isso, a gente vai buscar um caso que foi estudado por um importante pesquisador chamado Ellindur Haraldsson. O Ellindur Haraldsson, ele foi um grande pesquisador dos chamados casos possíveis de reencarnação. E um dos campos principais de estudo do Haraldsson foi o Sri Lanka, um paizinho, uma ilha que fica abaixo da Índia. Haraldsson conseguiu reunir uma quantidade muito grande de casos no Sri Lanka. Por que o Sri Lanka? O Sri Lanka e a Índia são sempre palcos muito grandes de estudos de reencarnação. Por quê? Porque a gente está ali países, né, você tem uma população que é eminentemente reencarnacionista, ou seja, para eles a reencarnação, entendendo isso num contexto da população como um todo, é um conceito comum, um conceito habitual. Então eles não têm muito receio de conversar sobre esse assunto. A gente, no mundo ocidental, a ideia da reencarnação ela é mais restrita. Embora na população brasileira ela tenha uma amplitude bastante grande, mesmo para pessoas que são católicas, evangélicas, muitos entendem a reencarnação, aceitam a reencarnação, mas ainda de uma maneira talvez um pouco mais velada, não é uma fala ou uma conversa tão explícita assim. Mas a gente pega na Índia, no Sri Lanka, e a gente vai encontrar um palco, um cenário extremamente favorável. Então lá é muito mais fácil da gente identificar crianças que começam a contar sobre suas vidas passadas. E um desses casos, do Haraldsson, é o caso de uma menina chamada Purnima Ekanayak. Vejam que não são nomes fáceis de pronunciar. Purnima foi uma jovem estudada por Haraldsson. Porque aos 3 anos de idade, essa garota ela começou a contar para os pais sobre uma outra vida que ela tinha tido, sobre uma outra família que ela tinha e que não era aquela que ela estava vivendo. Era uma menina
que durante a sua vida, durante o seu crescimento, seu desenvolvimento, uma menina extremamente normal, era psicologicamente ajustada, feliz da vida, né, não tinha nenhum tipo de problema, mas ela tinha esse discurso que ela dizia que eram as lembranças que ela tinha de outra existência. E ela começou contando, né, tudo isso começa com ela contando sobre como tinha sido o seu desencarne. Ela falou que ela tinha desencarnado num acidente com um ônibus. Tanto que ela morria de medo de ônibus. Ela, quando via ônibus na rua, lá com seus 3 anos de idade, ela falava, olha, quem dirige isso daí é gente ruim. Eu não gosto das pessoas que dirigem ônibus. E ela dizia que é porque ela havia desencarnado num acidente de ônibus. Ela contava detalhes, como tinha sido o seu desencarne, ela contava como tinha sido o seu funeral, ela disse que ela assistiu o seu funeral, que ela via o seu corpo ali né, sendo velado, que ela via espíritos ao redor dela durante aquele período, até que ela foi, né, levada, foi conduzida para um outro ambiente, e aí ela não se lembrava mais nada, já se via dentro daquela família. A Purnima, ela tinha algumas marcas de nascença, ela tinha névos, né, que são manchas, são pintas, vamos dizer assim, no seu tórax, em vários pontos do seu tórax, assim, ela tinha várias pintas que chamavam bastante atenção, névos grandes, assim, bem marcantes, né, que não são habituais da gente encontrar numa pessoa nessa extensão, mas na Purnima isso era bastante marcante. Bom, o caso dela foi um caso que foi extensivamente investigado por esses pesquisadores de lá. Eles verificaram, né, que as informações que ela trazia eram informações que foram sendo checadas, foram sendo verídicas. Então, num determinado momento da vida, a Purnima estava assistindo um programa de TV quando ela viu um local, ela viu um templo, que era um templo de uma outra cidade lá do Sri Lanka. E quando ela viu aquele templo, ela falou para os pais, ela falou, olha, era ali que eu morava nesse local aí, ó, nesse templo, eu lembro desse templo, tem um rio atrás dele, ela começou a descrever, tem um rio atrás dele, ali do lado do templo tem determinada construção, a minha casa ficava atrás ali desse rio, em tal local, e aí ela começou, e isso permitiu com que eles pudessem ir até, né, os investigadores, ir até o local para poder checar as informações. Então, o que a Purnima dizia? Ela dizia que, primeiro, né, na atual existência, ela era uma mulher. Na existência passada, ela dizia que ele era um homem, que ele era casado, tinha 2 esposas, lembrando que lá, né, a poligamia é parte da cultura daquela região. Então, tinha 2 esposas, era casado, dizia que ele trabalhava numa fábrica de incensos, que produzia incenso. Ela dava o nome do incenso. Ela falou, o nome do incenso era Ambika. Ela dava o nome certinho, olha, era esse incenso que a gente produzia. Sabia exatamente como era a produção do incenso. Então ela falava o passo a passo. Imagina isso por uma criança de 4, 5 anos de idade falando isso. Ela sabia o passo a passo de como o incenso era produzido. E dava muitos detalhes, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Várias coisas que ela foi dizendo e que os pesquisadores foram checando e foram vendo que era real. Então, por exemplo, falou dessa questão do incenso, realmente eles foram checar, havia uma fábrica familiar de produção de incenso, ela dizia isso, que a produção era familiar, que só depois de muito tempo eles contrataram 2 funcionários, mas era uma fábrica que era familiar. Ela dizia, olha, a fábrica é uma fábrica feita de tijolos, fica perto de uma lagoa, isso foi confirmado. Ela dizia que eles tinham 2 vans para poder fazer o comércio, isso também foi confirmado. Que tinha carro, que era casada com uma cunhada, chamava Kuzumi, ela dizia isso, dava o nome, eu era casado com uma cunhada, chamava Kuzumi. Também essa informação foi confirmada. Falava, por exemplo, um dado interessante, né, que o pai da vida anterior, ele não era um professor como é o pai atual, que realmente isso batia, que na vida passada ela tinha 2 irmãos que eram mais jovens e que eram mais legais do que os irmãos da vida presente.
que o nome da mãe da vida passada era Simona. Então, tudo isso foram dados que foram sendo confirmados. Os investigadores foram lá no local e identificaram uma personalidade que encaixava com todas essas características aí. Que essa mãe era uma pessoa muito justa, né? Que ela estudava numa escola chamada Rahula, que também existia essa escola lá. Então vejam, né, ela lá com seus 4 anos de idade, 5 anos, contando toda essa história para os pais. No começo os pais não acreditaram em nada, mas depois, com o tempo, eles foram, acho que é melhor a gente checar, e aí foram pedir ajuda, e a própria comunidade, né, professores, pesquisadores presentes ali no local, começaram a ir atrás para procurar, e foram até essa região, né, que era a região de Kelania, que é uma cidade lá do Sri Lanka, foram para lá e foram procurando. E lá, né, nessa busca, eles identificaram uma personalidade chamada Ginadassa Pereira, que caía perfeitamente na descrição da Purnima, ou seja, ela descrevia esse indivíduo que era o Ginadassa Pereira. E esse Ginadassa Pereira, quando eles foram procurar, eles encontraram o indivíduo que era o sócio dele na fábrica de incenso. E aí eles levaram a Purnima para lá. A Purnima, quando viu esse indivíduo que era o sócio, ela não teve grandes reações. Mas o que chamou muita atenção é que a hora que ela entra dentro da fábrica, ela olha e fala assim, nossa, como mudou esse lugar. E aí ela começa a descrever, porque essa fábrica não era assim, ela era de tal forma, de tal forma, de tal forma. E o sócio foi confirmando, não, realmente a fábrica era assim e nós fizemos essas alterações. E aí ela, inclusive, ela olha e fala assim, mas vocês não estão produzindo o incenso direito, não é assim que faz o incenso. E ela começou a narrar, descrever cada etapa da produção de incenso. Então, mostrando que aquilo realmente era, né, que a Purnima era provavelmente a reencarnação do Ginadassa. Só para vocês terem uma ideia, né, o Ginadassa desencarnou em 1985 e a Purnima nasceu em 1987. São apenas 2 anos de diferença do desencarne para a reencarnação. E aí vem a questão, como que o Ginadassa desencarnou? Ele estava de bicicleta, levando incensos para vender no mercado quando ele foi atropelado por um ônibus. Então isso chamava bastante atenção. Os pesquisadores, eles foram buscar os registros da autópsia do Ginadassa para saber por que o Ginadassa morreu, como que ele morreu no acidente. E quando eles buscaram a autópsia, o que eles verificaram lá? Né? Múltiplos traumas que ele havia sofrido por conta do atropelamento do ônibus, mas chamava a atenção por quê? Porque ele desencarna mediante o trauma torácico. Então ele teve fratura de várias costelas que perfuraram o pulmão. E foi isso que acabou levando o desencarne do Ginadassa. E o que chama bastante atenção é que os locais aonde fraturou a costela e teve ali perfuração pulmonar eram exatamente os mesmos pontos que na Purnima haviam essas manchas, essas pintas no tórax dela. Então era exatamente, você pega a imagem da autópsia, do desenho da autópsia do Ginadassa e olha as manchas, né, de nascença da Purnima, a gente vai ver que elas estão exatamente no mesmo local. Esse caso, ele é um caso muito interessante, ele é muito bem descrito, um caso que chama bastante atenção, porque é um caso que você não acha outra explicação que não seja um processo de reencarnação, fica muito evidente que é um caso de reencarnação, e que traz as chamadas marcas de nascença, ou seja, você ou seja, o indivíduo ele não tinha doença nenhuma, mas ele desencarna mediante um acidente. Ele sofre lá um acidente de trânsito, desencarna, ou seja, isso certamente causou impressões muito significativas no perispírito dele, seja pela própria alteração do corpo físico, mas também pelas impressões mentais, pelos locais de dor, né, onde a mente projetou aquele problema. E isso fez, obviamente, com que
aquele perispírito ficasse alterado nesses locais. Ou seja, a sua recuperação no mundo espiritual não deve ter sido muito fácil, ao ponto de que ele reencarna muito rapidamente e não deu tempo dessas alterações desaparecerem por completo. E isso provavelmente fez com que, ao reencarnar, Jinadasa, reencarnar como Purnima, levasse consigo essas marcas, essas alterações, indicando que o perispírito ali provavelmente ainda não estava completamente recuperado. Então esse é um caso que ilustra para nós que esse processo, de comprometimento do perispírito, ele pode perdurar de uma encarnação para outra, especialmente quando a encarnação é muito curtinha, quando o período de erraticidade que a gente fala, o período em que o indivíduo está no mundo espiritual, ele é muito curtinho, porque vocês veem que a gente precisa de tempo no mundo espiritual para se recuperar, precisa de tempo para a gente retomar o equilíbrio do perispírito. E muitas vezes a gente não consegue retomar por completo, decorrente das nossas impressões mentais, como a gente vai ver no próximo programa, relembrando já discussões passadas que nós tivemos. Fica aqui então para a nossa reflexão, lembrando sempre que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente nutre dentro de nós, é o fator primordial para gerar esses problemas no perispírito. Então, que a gente possa saber nos conduzir, seguindo especialmente os ensinamentos de Jesus, que abrange todas as virtudes das quais a gente precisa alimentar na nossa vida. Então, Jesus trouxe a receita para nós. Basta que nós nos esforcemos, nos dediquemos a buscar essa transformação, porque quanto mais a gente avança nesse sentido, menos processos de adoecimento e de deformidades a gente vai trazer, seja para o corpo físico, seja para o perispírito. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz. Esta é a sua web rádio.